Fala galera, nós estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo pesadíssimo e muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar, fica ligado que hoje tá pesado. Você se perguntou qual é o sentido da sua existência, do porquê você está aqui nesse mundo, se faz tudo sentido ou se não faz sentido, se nós somos fruto de um acaso, nossa existência tem propósito, não tem propósito. Fica ligado aqui nesse vídeo que eu vou tentar responder cada uma dessas perguntas de forma profunda e completa. Então fica ligado no vídeo. Então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e comenta, porque esse vídeo aqui vai estar muito profundo, com muito conhecimento, para glorificar a Deus através desse conhecimento, para que você possa sair daqui com entendimento do sentido da vida, de forma profunda e completa, e não de forma banal, de qualquer jeito. Então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, manda para aquele seu amigo que é ateu, aquele seu amigo que não acredita em Deus, que é agnóstico, aquela pessoa que está perdendo a fé. Manda esse vídeo que vai ser útil para a sua vida, tenho certeza. Então já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes de tudo, eu queria começar com uma expressão, creatio ex nihilo. O que significa? O que é isso? Né? Sempre existiu um debate sobre esse tema, sobre essa expressão. E hoje em dia não é diferente. Há um debate sobre essa expressão. Será que o cosmos ele surgiu do nada, por acaso? Ou será que ele surgiu por conta de um criador? Alguém criou o cosmos, o universo. Mas antes de responder essa pergunta, o que seria creatio ex nihilo? Né? Se eu fosse responder de forma bem básica e simples, baseado no livro do R.C. Sproul, que é Somos Todos Teólogos. Ele diz, criação do nada. Basicamente, creatio ex nihilo significa criação do nada. É um termo que vem do latim para criação do nada. E quando nós nos deparamos com Gênesis, no seu capítulo 1, no versículo 21, que todo mundo conhece, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. De acordo com Sproul, aqui nós vemos três características muito importantes que nós devemos analisar. Primeira característica, houve um princípio. Segunda característica, há um Deus. E terceira característica, há uma criação. Um consenso básico e até comum que as pessoas têm é: se houve um princípio, um início para o universo, então também houve algo ou alguém que criou esse universo, né? Para ter início, é algo que é um senso comum. Mas nós vamos destrinchar um pouco mais essa ideia. Eu só queria deixar claro aqui que grande parte, para não dizer a maioria dos secularistas, acreditam que o universo teve início, teve um start inicial, tá? Isso é um detalhe que a gente tem que levar em conta. Então, com a ideia de universo teve início, não teve início, nós nos deparamos com uma teoria muito famosa, que acredito que todo mundo conheça, ou pelo menos já ouviu falar, que é a teoria do Big Bang. Mas caso você não tenha ouvido falar, ou não saiba o que é a teoria do Big Bang, o que seria, de fato, a teoria do Big Bang? De forma simples e básica aqui, para explicar para você, até porque eu não sou físico, mas de forma bem simples e de fácil compreensão, de forma didática, o que seria a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang diz que o universo teve início. Já começa assim, a teoria do Big Bang teve o início. É a ideia de que o universo teve o início há cerca de mais ou menos 13,8 bilhões de anos. A partir disso tudo começou a existir da forma que é matéria, espaço e até o tempo. Antes disso tudo, do Big Bang não existia matéria, espaço nem tempo. E tudo isso estava concentrado num pequeno ponto, extremamente quente e denso. E do nada, esse ponto ele explodiu. Né? Ou melhor, a expressão, não melhor explodiu, mas a melhor expressão para descrever o que aconteceu é se expandiu. Né? Ela se expandiu de forma muito rápida, dando início a tudo que a gente conhece hoje. Tudo que você vê hoje, as estrelas, os átomos, o Sol, a Terra, tudo isso é fruto da expansão de uma pequena massa quente e densa há 13,8 bilhões de anos atrás. Basicamente, isso que define o Big Bang, né? Esse evento que foi uma explosão no espaço. É esse evento que não foi, na verdade, uma explosão, mas sim uma expansão do próprio espaço. Ele se auto-expandiu. E você pode me perguntar, mas por que a teoria do Big Bang ela é, na sua maioria das vezes, aceita? Por que os cientistas acreditam nisso? Tem alguns fatores que levam os cientistas a acreditarem nessa teoria. Como, por exemplo, porque nós temos evidências observáveis para conseguir analisar e perceber que isso pode ter acontecido. Existem coisas que você consegue observar no espaço que corroboram com a ideia do Big Bang. Algumas desses fatos observáveis que a gente pode ver, dessas evidências,
O universo está se expandindo. As galáxias estão se afastando uma das outras, a Terra está se afastando da Lua, depois ela se aproxima. Há uma movimentação do universo. Isso mostra a expansão dele. Isso é algo que se observa no universo. A outra coisa é que a radiação cósmica de fundo ela é como se fosse um eco do universo, né? A quantidade de elementos leves no universo, como o hélio e o hidrogênio, que combina tudo isso com o que a teoria prevê, né? Mas se a gente pudesse colocar uma imagem aqui para vocês, ou uma ilustração de como mais ou menos é a teoria do Big Bang de forma bem simples, para que você entenda melhor a compreensão do que foi dito aqui, essa imagem que está aparecendo para vocês, né? O Big Bang era uma massa quente e densa, era um ponto quente e denso, né? Big Hot Dense Point, né? Era um ponto denso quente, e depois de frações de segundos ela se expandiu. Um pouco depois, segundos depois, ela aumentou a expansão. Muitos milhões de anos depois, ela expandiu mais, e bilhões de anos ela formou isso que nós conhecemos. Então é um ponto que se expande. Cada momento, cada instante que se passa, esse cone vai aumentando. Coisas novas vão surgindo, vão sendo criadas, vão sendo formadas. Isso seria, de forma simples, a teoria do Big Bang. Porém, quando nós analisamos de forma mais profunda o Big Bang, nós nos deparamos com alguns problemas. Dentre eles, o mais importante, que é o que eu vou destrinchar nesse vídeo. Se o universo se expandiu ou explodiu, como ele se expandiu a partir do nada? Se antes dele não existia nada, como se ele se expandiu? Do nada ele se expandiu. Isso é algo logicamente absurdo. Não dá para compreender isso. Então nós vamos começar por esse ponto. Esse será nosso ponto de partida. Já que nós entendemos o Big Bang, nós vamos começar com essa falha aparente na teoria. Para agregar um pouco mais o conhecimento aqui, que não tenha muito a ver com o que eu vou falar, mas está incluso. Por conta desse problema de o Big Bang existir, como que o Big Bang surgiu do nada? Muitos tiveram uma ideia, uma filosofia que tentasse explicar, uma ideia filosófica para poder explicar essa falha. E uma corrente filosófica muito famosa que tentou explicar essa falha é os solipsistas. O que seria isso? Basicamente são as pessoas que acreditam que a própria mente existe com uma plena certeza e nada além disso é certeza. Ou seja, elas acreditam que tudo que elas veem, ouvem e sentem é fruto da imaginação da mente e não de algo real. Que talvez o mundo ao nosso redor nem exista de verdade além da mente. Como assim? Vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. Imagina que você está sonhando e você sabe que no seu sonho às vezes você acorda e só quando você acorda que você percebe que estava sonhando, porque era tão real, aquilo era tão real que quando você acorda você fala: nossa, eu estava sonhando, ufa, ainda bem que eu estava sonhando porque era um pesadelo, ou nossa, que tristeza, era algo tão legal, eu queria continuar no sonho porque era algo tão real, tão verdadeiro que você não sabia que era sonho, para você era real. Você só descobriu que era sonho quando você acordou. Seria essa a ideia. A gente só terá certeza que isso aqui que existe quando nós acordarmos da nossa mente. Porque tudo que está aqui pode ser fruto do nosso sonho da mente, né? Basicamente essa é a filosofia. Então isso tentou dar uma justificativa para antes de nada existir. Será que isso existia, não existia? Mas aí é forçar um pouco a barra, né? Hoje em dia ninguém defende muito essa visão solipsista, beleza? Só para cargo de conhecimento aqui. Então, baseando no Big Bang, nós chegamos a uma expressão mais refinada, diremos assim, do Creatio Ex Nihilo, que seria Ex Nihilo Nihil Fit. Que essa palavra, essa expressão, ela vem do latim, né? Que de forma mais correta e mais direta ao ponto seria: do nada, nada vem. Todo mundo conhece essa frase, né? Nada vem do nada. Vem dessa ideia de que, logo, essa ideia nos mostra que se nós não temos o nada, nunca teremos nada mais do que o nada. E se nós temos algo, nunca nós teremos nada além do algo que nós possuímos. Essa é a ideia. E essa frase, essa expressão, ela é meio antiga na filosofia, né? Ela aparece lá na época de Parmênides e depois ela vem aparecer lá na frente com Lucrécio, né, que é um filósofo romano epicurista. Então é uma ideia filosófica bem antiga e ela é bem abraçada pelo campo científico. Hoje em dia é um senso comum. Todo mundo entende que nada surge do nada, né? A gente pode até falar que beira o absurdo falar que algo surge do nada. E de acordo com o Spru, tem até aqui no Kindle, ó, pra vocês. De acordo com o Spru, apareceu pra você a imagem, mas estou mostrando aqui no Kindle também.
para quem quer comprar, saiba que tem versão no Kindle. Ele nos mostra 3 opções de explicação que sobram. 3 opções que sobram de explicação para eles tentarem argumentar. E essas 3 opções são: o universo é autoexistente e eterno, o mundo material é autoexistente e eterno, ou o universo foi autocriado. A gente vai começar analisando o terceiro ponto, que seria: o universo foi autocriado. Será que realmente o universo ele foi autocriado? Como assim autocriado? O que seria autocriado? Vamos começar por isso. Falar que o universo foi autocriado é uma ideia um tanto absurda, porque ela viola a lei mais fundamental da razão, da lógica, que é a lei da não contradição. Algo não pode se contradizer. Ou é ou não é. Ou não é ou é. Não tem como algo ser e não ser ao mesmo tempo. Então vamos começar com esse pressuposto. Quando que a teoria do Big Bang, usando o universo, se autocriou, viola essa lei? Quando? Pensa comigo. Para o universo se autocriar, ele precisa ser o seu próprio criador. Só que para ele ser o seu próprio criador, ele precisa ser algo além de si próprio. Só que para ele ser algo além de si próprio e se criar, isso nos faz entender que ele existia antes dele mesmo. Porque para ele criar algo, ele tinha que existir antes. Porque nada vem do nada. Então, para ele criar ele mesmo, ele tinha que existir antes dele e além dele. Só que como que ele vai ser e não ser ele ao mesmo tempo? Aqui está se contradizendo, não faz sentido. Essa ideia de que o universo se autocriou é uma ideia tanto absurda. A gente pode dizer de certa forma, sem forçar a barra, que a pessoa que defende que o universo se autocriou é a mesma pessoa que possa defender a ideia lá na biologia que a gente conhece, quando a gente estuda no ensino fundamental, que é a geração espontânea. As pessoas acreditavam que deixar lá lixo no quarto vai fazer criar rato, do nada, né? Geração espontânea. Basicamente, acreditar que o universo se autocriou é acreditar na geração espontânea, porque como ele não existia, ele se criou espontaneamente, não faz sentido lógico, nem filosófico. Quem usa esse argumento, infelizmente, falha filosoficamente, cientificamente, teologicamente na sua argumentação. Só que aí vem uma falácia muito interessante, né? Você pode falar bem assim pra mim: não, beleza, o universo não se autocriou, mas ele surgiu numa pequena chance, como uma teoria da evolução. Tinha várias oportunidades e teve uma chance ali e evoluiu um animal evoluiu, pronto. Há uma chance. A criação do universo foi uma chance entre bilhões de chances. Só que aí nós entramos numa falácia muito perigosa, que isso seria a falácia do equívoco, que é como quando eu troco uma palavra por outra ali de forma sutil, mas que na verdade está mudando o sentido da frase, mas eu estou trocando a palavra de forma sutil ali, sem que você perceba. Aparentemente é a mesma coisa, só que no final é outra coisa diferente, porque foi trocada de forma sutil. Quando a gente fala que o universo ele surgiu como uma chance, da mesma forma que eu falo, um animal ele evoluiu de acordo com a teoria da evolução, uma chance entre milhões de outras chances. Não é a mesma coisa de eu falar que dentro de uma casa onde tem um pai e uma mãe, tem uma probabilidade matemática, uma chance de o pai dormir primeiro que a mãe. A expressão chance aqui, no exemplo dos pais, é totalmente diferente do chance no exemplo do cosmos existir do nada. Por quê? Porque a expressão chance ele é um conceito intelectual que descreve possibilidades matemáticas. Ele não tem poder, ele não é um ser que constrói, que cria ou que forma algo. Chance não é um ser, não possui poder. Mas chance é somente um conceito intelectual que nós inventamos para nos mostrar algo matemático. Então o universo não foi uma chance entre muitas outras, porque não foi a chance que criou o Big Bang, né? O Big Bang que não se autocriou. Então já entendemos que o Big Bang não se autocriou, o universo não se autocriou. Então faltou as outras 2 opções de ideias, de explicações possíveis para a criação do Big Bang, que é o universo é autoexistente e eterno, e o mundo material é autoexistente e eterno. Você percebe que tanto o universo quanto o mundo material é algo autoexistente e eterno. Os dois têm a mesma característica, autoexistente e eterno. Então nós podemos falar sobre os dois de uma só vez, usando a mesma argumentação. Se antes do universo, antes do Big Bang, não havia nada e o nada surge, como o universo é eterno se antes da sua eternidade não havia nada? Como algo eterno, que sempre existiu, antes da sua existência,
eterna, não tinha nada. Já começa por aí. Só que tem outro motivo que nos faz entender do porquê que o universo ou o mundo material não é eterno. O universo, como a própria lei da teoria do Big Bang nos mostra, que ele está em expansão, ela está em constante alteração e mudança. Algo que é eterno já é completamente perfeito e completo em sua eternidade, não há mudança. Por exemplo, a ideia de Deus. Deus é um ser eterno. Ele não muda, ele já é completo em si mesmo. Por quê? Porque ele é eterno. Algo que não é eterno é algo que sofre mudanças com o tempo. É algo que sofre variações. Como, por exemplo, o universo está em expansão. Com o passar do tempo ele vai se expandindo, ele vai sofrendo alterações. Isso mostra que ele não é eterno. Porque se ele fosse eterno, ele já teria que estar na fase completa e perfeita dele. Mas ele não é eterno. Por isso ele sofre alteração baseado no tempo. Esse é outro problema da autocriação do mundo material ou do universo. Que ele se autoexistente e eterno em si próprio. Então nós entendemos que o Big Bang ele tem muitos problemas, tanto físicos quanto filosóficos e teológicos. Mas nós vamos voltar agora lá para Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, que eu comecei lá no começo. Começar no final é difícil, mas que eu comecei lá no início, começar no final é difícil. Que eu comecei lá, beleza? Quando nós voltamos para Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que a Bíblia diz, no princípio. E como eu disse, isso mostra que o universo houve um início. E que ele não é autoexistente nem é eterno, porque ele tem um ponto de partida. Por isso o versículo ele fala o seguinte, no princípio, vírgula, Deus. Deus não é nada. Deus é algo. Deus não é somente um nada também. Mas Deus é algo. E algo pode criar algo. É daí que vem a ideia do imperativo divino, o fiat divino. Que seria a ideia de Deus falar, haja luz. E essa ordem que Deus fala, ela não tem como ser desobedecida. Essa ordem de haja luz, ele cria algo do nada. Do nada algo surge. Por quê? Porque esse algo não veio do nada, mas veio de algo que é Deus. E aí a gente pode dar uma curiosidade aqui pra você. Você pode ter ficado meio perdido. Como assim, ué? Mas ele tá se contradizendo. Você falou que nada vem do nada, mas quando é relação com Deus, pode. Ah, então se for pro seu time... O seu time pode, pro meu não pode. Como assim? Curiosamente, o cristianismo defende algo diferente, tá? Ele defende que realmente Deus criou tudo a partir do nada. Então ele acredita no creatio ex nihilo, como eu falei lá no começo. A gente acredita nisso. Só que tem um detalhe. Qual a diferença entre a teoria do Big Bang com relação ao creatio ex nihilo com a Bíblia em relação ao creatio ex nihilo de Deus? Qual que é a diferença deles? Porque um está errado e o outro está certo. A diferença básica é que não foi nada que gerou algo por si próprio. Não foi o nada que surgiu algo, mas foi Deus. Um ser eterno em si mesmo, um ser poderoso. Então ele, um Deus, um ser eterno e poderoso, criou tudo a partir do nada. Mas ele criou isso com vontade e intenção. De forma mais simples, Deus é a causa que rompe o nada e faz formar o ser. Como assim? Deus, ele é a causa. Porque o que causou o Big Bang? O que causou o Big Bang não pode ser nada. No caso, Deus foi o que causou a criação do mundo. Essa é diferente. A teoria do Big Bang não tem uma causa anterior ao Big Bang. O Evangelho mostra que existe uma causa anterior à criação do mundo. Deus. E essa causa, ele rompe com nada e cria e faz surgir o ser. Resumindo, sem uma causa, sem Deus, nada viria do nada. Mas com Deus, o nada vira a origem de tudo, porque existe uma causa para tudo. Beleza, então se nós entendemos até aqui que o universo foi criado por Deus, qual que seria então o sentido da nossa vida? O propósito? Haja vista que nós não estamos aqui por acaso, por um acidente cósmico ou por simplesmente evolução cósmica. Mas nós estamos aqui porque alguém nos criou. Um ser soberano com uma intenção e vontade e poder nos criou. Então, se nós temos um propósito nessa terra, se nós temos um motivo de existência, deve haver também um motivo, um propósito para que nós devemos seguir. Então, aqui esse vídeo, a intenção é essa. Eu vim com uma argumentação mais científica, filosófica e até teológica para mostrar que a sua vida tem sentido. Para mostrar que a sua existência não é só um fruto do nada, do acaso ou de uma evolução, mas a sua vida tem mais sentido além disso. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, mostra: assim quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa alguma, fazei tudo para a glória de Deus. Nós vivemos para glorificar o nome de Deus, vivemos para Cristo, pois Filipenses já dizia: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vivemos para Cristo, e quando nós morremos, nós estaremos no lucro, porque nós vivemos para Cristo num bem material.
mas nós vamos viver agora para Cristo no mundo espiritual. Se nós não somos frutos do acaso, nós temos um propósito, uma missão e um dever a cumprir nessa terra. E como cristão, o seu dever não é ser rico, não é ser um influencer, não é ser famoso, não é ser ganhar dinheiro, comprar carro, casa, ter um emprego extraordinário. Sua missão e seu propósito de vida não são esses, porque isso é propósito de quem não tem missão, de quem não tem propósito na terra. Esses objetivos que as pessoas alcançam, que buscam e anseiam, são buscados por pessoas que acham que são frutos do acaso, que acham que vieram porque vieram simplesmente por vir e vamos aproveitar o momento, então vamos usufruir do mundo. Mas nós que sabemos que nós viemos de um Deus com um propósito e uma missão, esses elementos não nos atraem mais, porque nós sabemos que há algo mais profundo do que isso. O nosso propósito, a nossa missão nessa terra, nesse universo, criado e modelado por Deus, é glorificar a Ele, é amar a Ele, é desejar a Ele, é viver para Ele, tudo se resume nele. Que depois desse vídeo, preste bem atenção, depois desse vídeo, você possa decidir no seu coração, na sua mente, no seu ser, que a sua vida, ela tem um propósito diante de um ser que criou tudo a partir dele mesmo. Que sua vida não é sem sentido, que você vai ficar vagueando, sem rumo, sem direção, como um fruto do cosmos, mas que você veio por Cristo e para Cristo. Mas se eu posso resumir esse vídeo inteiro em uma expressão que responde à pergunta do vídeo: qual o sentido da vida? Qual o seu propósito? Por que você está aqui? É a frase: viva Cristo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e comenta o que você achou do vídeo, que hoje eu tentei trazer um vídeo mais robusto, que é o propósito do canal agora, trazer todos os vídeos em quarta-feira mais robustos para vocês, mais completo, para que você possa ser edificado pelo conhecimento da palavra de Deus. E que você não possa ser enganado pelas influências que as pessoas fazem sobre você, mas que você possa ser influenciado pela palavra de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta e valeu!